África, o continente mãe. África, berço da vida, guardiã dos mistérios da criação. Foi aqui, sob esse mesmo céu alaranjado pelas tardes infinitas, que o primeiro sopro humano ecoou pelas savanas. E a história do mundo começou. Terra de contrastes arrebatadores, onde o silêncio do deserto se encontra com o rugido das florestas, onde rios milenares escrevem poesia sobre pedras antigas, e cada grão de areia carrega a memória de civilizações esquecidas. África é um coração que pulsa ao ritmo dos tambores, um ventre fértil onde nasceram os sons, os passos, os povos, um chão sagrado onde cada pegada conta uma história, cada olhar carrega séculos de sabedoria. Aqui, a natureza ainda é soberana. O tempo parece caminhar com pés descalços, sem pressa, mas com autoridade. A cada amanhecer, o sol coroa novamente a realeza da savana. E as criaturas que nela habitam vivem como se estivessem num eterno ritual. Animais que não vestem coroas, mas governam com garras, presas e instinto. Porque nesta terra de gigantes, sobrevive quem respeita as regras da selva. E hoje, a África selvagem está prestes a revelar os seus verdadeiros reis. Você pensou que era o leão? O rei da savana? Com sua juba ao vento e o rugido que ecoa até os ossos? Pois saiba, o leão é apenas um lamento breve diante do que está por vir. Porque o verdadeiro terror não ruge. Ele sussurra. Agora, respire fundo, porque vamos descer juntos na espiral dos 10 animais mais letais da África. Do 10º ao 1º, do quase esquecido, ao absolutamente implacável. Em 10º lugar, rinoceronte africano, a besta silenciosa. Eles não rugem, não saltam, não caçam à espreita como os predadores da selva, mas quando se movem, a terra responde. O rinoceronte africano, com sua couraça ancestral e seus chifres que parecem ter sido esculpidos por eras, é uma força da natureza que exige respeito. Ele carrega sobre o dorso a história bruta de um continente selvagem. Com até 2 toneladas de músculos e ossos, ele avança em silêncio por savanas, florestas e pradarias, como se o próprio solo o obedecesse. Habita principalmente o sul e o leste da África, países como Namíbia, África do Sul, Zimbábue e Quênia. E embora herbívoro, não se engane. Ele é um dos animais mais perigosos do continente. Se provocado ou surpreendido, ataca com uma fúria explosiva e incontrolável. Sua visão é limitada, mas seu faro e audição são aguçados. Ele não pensa 2 vezes. Em segundos, ele pode investir contra carros, turistas ou até caçadores furtivos. Como se
dissesse: aqui, quem dita as regras sou eu. O rinoceronte negro, ainda mais temperamental, pode correr a mais de 50 km por hora. É como uma locomotiva de guerra surgindo da poeira do deserto, com um só objetivo: eliminar o perigo. E frequentemente consegue. A cada ano, dezenas de vidas humanas são tiradas por ataques de rinocerontes na África. Não por malícia, mas por instinto, por defesa, por território. No mundo selvagem, não há cortesias. Eles são os guardiões da terra. Guerreiros solitários, e ainda assim, irônicos alvos de extinção. Leão africano. O silêncio que comanda a savana. O sol se levanta em brasas sobre a savana africana. A relva se curva. Os pássaros se calam. Há uma presença no ar, não barulhenta, não agitada, mas majestosa. É o silêncio que anuncia um rei. Ele não precisa se exibir. Ele não precisa correr. Ele apenas é. O leão africano caminha como se a terra o tivesse ungido com autoridade. Na sua presença, até o vento muda de direção. É na África subsaariana, em regiões como Serengeti, Masai Mara, Kalahari, que esse monarca pisa com seus passos pesados e pausados. Machos imponentes com jubas como coroas de guerra. Fêmeas letais com instinto de caça e estratégia. Um exército silencioso com garras afiadas e olhos de sentinela. Caçam em grupo, planejam em silêncio, atacam em uníssono, e quando saltam, não há tempo para oração. Antílopes, zebras, gnus, tudo se rende à precisão mortal do rei. Mas é nas horas de descanso que o leão mais assusta, porque ele dorme como quem sabe que ninguém ousa desafiá-lo. Até 20 horas por dia, deitado sob a sombra das acácias, e mesmo assim, senhor absoluto do território. Um rugido de leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. E não é apenas um som, é um decreto. Uma lembrança ao mundo. O rei ainda vive e reina. Mas não se engane, o leão não é apenas símbolo de poder. É também de fragilidade. Está ameaçado. Suas presas somem, suas terras encolhem. E seus olhos, outrora confiantes, agora refletem um traço de melancolia. Porque até os reis sangram. Até os reis são caçados. Oitavo lugar. O búfalo africano. A tempestade de olhos negros. Ele não precisa rugir. Não precisa morder. Não precisa correr em matilhas. O búfalo africano é o terror de quem o encara. Um peso de quase 1 tonelada. Ele já foi chamado de morte negra pelos caçadores. Não por sua aparência, mas por sua imprevisibilidade. Ele observa, espera. E quando se sente ameaçado, investe como uma avalanche com chifres. É comum relatos de ataques onde o animal não apenas derruba o inimigo, mas volta para garantir que ele não se levante. Não é crueldade, é instinto. O búfalo não foge do perigo, ele se torna o próprio. Estudos revelam que ele é responsável por mais de 200 mortes por ano no continente. Um número assustador para quem vê apenas um bovino. Mas ali, debaixo daqueles olhos escuros e fixos, mora um dos maiores pesadelos da savana. Sétimo lugar. A hiena. O riso sombrio da savana. Quando a noite cai sobre a África e o calor do dia cede lugar à escuridão silenciosa, surge um som que arrepia até o vento. A risada sinistra da hiena. Ela não ri de alegria, mas de fome, de morte, de estratégia cruel. Com aparência desengonçada e olhar astuto, a hiena engana quem pensa que é apenas uma oportunista. Ela é caçadora nata. Quando se junta ao clã, transforma-se em uma força coordenada, implacável e brutal. Suas mandíbulas são forjadas para esmagar ossos, seu olfato para farejar carniça e vulnerabilidade a quilômetros de distância. Ela persegue, intimida, cerca e derruba. É mais rápida do que parece, mais inteligente do que dizem, mais mortal do que muitos leões. O que resta para ela não é sobra, é conquista. E quando ri, não é deboche, é o som do desespero ecoando na noite. A hiena é o símbolo da persistência selvagem. Sexto lugar. Crocodilo do Nilo. Crocodilos nilóticos. Silencioso nas águas turvas,
o crocodilo do Nilo reina como emboscador implacável. Seu corpo blindado repousa sob a superfície, deixando apenas os olhos e o nariz expostos. Quando a presa se aproxima, num impulso explosivo, ele emerge. O corpo inteiro vira força, e os dentes se cerram em uma goleira de morte. Até 5 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de força concentrada. Em seguida, arrasta a vítima em um giro letal, a famigerada Death Roll, e submerge. Estima-se que ele cause entre 300 e 1.000 mortes por ano na África, frequentemente em situações comuns. Lavar roupa, buscar água, atravessar rios. Um predador paciente, invisível e mortífero. Quinto lugar, leopardo, Panthera pardus. Ninguém o avista chegando. O leopardo é mestre em furtividade. Move-se em silêncio entre arbustos e galhos, até surpreender sua presa com um salto letal. Capaz de caçar animais mais pesados, arrasta suas capturas para o alto das árvores, longe até do olhar de outros predadores. Presença rara, eficaz, letal. Vive em habitats diversos, das savanas à floresta densa da África Central. Embora ataque humanos apenas em circunstâncias especiais, quando o faz, principalmente em regiões remotas, o resultado é devastador. Sua astúcia e discrição fazem dele um dos predadores mais sofisticados da África. Quarto lugar, mamba negra, Dendroaspis polylepis. A morte veste um corpo esguio e move-se como sombra quente entre os arbustos africanos. A mamba negra alcança até 4 metros e pode avançar a 20 km/h. Quando se sente ameaçada, ergue-se e ataca com múltiplas mordidas, injetando veneno neurotóxico que paralisa em minutos. Seu veneno é tão potente que uma única mordedura pode matar várias pessoas ao mesmo tempo. Ela não hesita. É temida até por outras cobras e por todos que habitam seu reino silencioso. Em poucas regiões, seu efeito devastador já se tornou lenda. Terceiro lugar, elefante africano, Loxodonta africana. Monumentais e memórias vivas da África, os elefantes também são capazes de certa ferocidade destruidora. Com mais de 5 milhões de músculos e uma força silenciosa, esses gigantes podem correr até 30 km/h. Muitos ataques ocorrem quando invadimos seus territórios ou nos aproximamos demasiado dos filhotes. Machos em musth, elevada testosterona, tornam-se especialmente imprevisíveis. Com tromba e presas afiadas, eles derrubam árvores e esmagam veículos. Estima-se que causem cerca de 500 mortes por ano. A majestade deles é bela e imortal quando acorda. E em segundo lugar, hipopótamo, hipopótamos anfíbios. Sob a aparência de gentis gigantes, os hipopótamos escondem uma fúria territorial. São encaradas como verdadeiros assassinos silenciosos das águas africanas. Extremamente territoriais, atacam sem aviso, em terra ou água. Eles pesam até 3 toneladas, correm até 30 km/h e possuem mandíbulas poderosas, capazes de destruir ossos, barcos e carros. Estima-se que causem entre 500 e 3.000 mortes por ano. Ele não ruge, não caça. Ele defende com força bruta, e seu ataque é sempre devastador. Primeiro lugar, o predador invisível. Na escuridão da noite, algo se move. Quase invisível, seu voo é um sussurro no ar, uma presença quase imperceptível que anuncia a morte. Este não é um leão, um tubarão ou uma cobra. É algo muito menor, mas infinitamente mais letal. Ele é o campeão indiscutível da mortalidade humana. Um predador que superou qualquer fera em sua capacidade de causar destruição. Estamos falando do mosquito Anopheles. Sua arma não são presas afiadas ou um veneno injetado diretamente na pele. A verdadeira arma é a sua capacidade de transmitir, de ser uma ponte entre a doença e a vítima. Quando ele pousa, ele o faz com a sutileza de uma sombra. Com uma picada quase indolor, ele não apenas se alimenta do seu sangue, mas injeta um parasita mortal, o da malária. O parasita se instala, silencioso,
e começa sua jornada devastadora. Ele ataca o fígado, depois as células do sangue, se multiplicando em um ciclo vicioso que transforma a vítima em um hospedeiro. Em questão de dias, a febre alta, os calafrios intensos e as dores de cabeça agonizantes se instalam, um sinal claro de que a batalha começou. A cada ano, essa batalha se repete, em vilarejos isolados, em florestas densas e em áreas onde a esperança de tratamento é escassa, a morte se torna uma estatística fria. Centenas de milhares de pessoas adoecem, e tragicamente, cerca de 1 milhão perdem a vida anualmente por causa de um predador de poucos milímetros. Enquanto a ciência avança e vacinas são desenvolvidas, o mosquito Anopheles se adapta, persistente e implacável. Ele prospera onde há calor e água, e sua ausência de sombra é um lembrete cruel da sua dominância. A cada amanhecer, a contagem de vítimas aumenta. Este pequeno ser alado, com seu voo quase silencioso, prova que o maior terror pode não ter um rosto ou um rugido assustador, mas sim um par de asas frágeis e um desejo incansável de picar. Sua persistência letal e seus números silenciosos fazem dele o verdadeiro mestre do horror. E assim, a nossa caçada chegou ao fim. Vimos a força brutal dos hipopótamos, a fúria dos búfalos e a astúcia dos leões. Mas, no silêncio da noite, o verdadeiro rei da morte paira sobre nós. Um predador sem garras, sem dentes, que derruba reis e guerreiros. A prova de que, no jogo da sobrevivência, o perigo mais letal nem sempre é o maior. E a batalha contra o invisível continua. Se você gostou desta jornada épica, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos desafios. A aventura continua.